Deixa eu dar oi aí para quem está em casa, boa tarde, para quem hoje considera uma boa tarde. Eu sei que muitos colorados estão chateados com essa segunda-feira aí, mas quero que vocês sejam todos bem-vindos aqui no nosso campinho, porque o Brasileirão acabou, mas aqui nas nossas quatro linhas o jogo não acaba nunca. Os colorados viram ontem a Série B virar realidade. E hoje já anunciaram mudanças para o ano que vem. O clube anunciou para as 10h30 desta terça-feira a apresentação de Antônio Carlos Zago como novo técnico para a temporada de 2017. Ele vem acompanhado do auxiliar técnico Galiano e do preparador físico Carlos Pacheco. Zago estava no Juventude desde 2015, depois de uma temporada de 3 anos na Europa. A despedida de Lisca veio com mais um resultado que não servia para evitar a queda para a segunda divisão. 1-1 com o Fluminense mostrou um Inter apático e quase sem forças para quem precisava demais da vitória. Confiança em alta antes da partida começar. Nós cremos que vai dar tudo certo e vamos nos dedicar para isso. Mais de 1.200 colorados vieram do Sul, acreditando no milagre. Estamos trinervoso, é o Inter, hoje é a vitória, é o Colorado. É complicado, cara. É triste. Mas nós vamos sair dessa, nós vamos sair. Aqui segunda hora não existe. Do outro lado da arquibancada, tricolores cariocas e gaúchos. Gremistas, todos na mesma torcida, pelo Fluminense e contra o Inter. Segunda divisão! Amizade tricolor para rebaixar o Inter. Viajamos para o Rio só para isso, vão cair. União só na hora de homenagear as vítimas do acidente com um avião da Chapecoense. Torcedores e jogadores fizeram 1 minuto de silêncio. Com a bola rolando, o goleiro Danilo Fernandes salvou o time gaúcho no primeiro tempo. Neste chute de Gustavo Scarpa. E no pênalti, batido por Richarlison. Na segunda etapa, Douglas abriu o placar para o Flu, com este chute de fora da área. Com boas jogadas, o tricolor era melhor em campo e por pouco não ampliou na bola de Wellington, que parou na trave. Já no fim, Gustavo Ferrarez empatou, só que ninguém comemorou. O resultado não era suficiente. O pior aconteceu. O jogo já tinha acabado, mas muitos torcedores colorados permaneceram assim, sentados na arquibancada. Pareciam não acreditar naquilo que estavam vendo pela primeira vez, já que o Internacional nunca havia sido rebaixado até então. Eu quero pedir desculpa ao torcedor. Todos os erros são de responsabilidade do presidente, de minha responsabilidade. Não tem desonra na derrota, tem desonra em não lutar, em não ser determinado, em não buscar a vitória. O Internacional nesse campeonato, em todos os momentos nós buscamos a vitória. Infelizmente não tivemos forças. A gente nunca vai desistir, é importante chegar na B, na C, a torcida, ela sempre vai estar com o Internacional. E hoje a gente está recebendo aqui um convidado, né, Vidarte, que era um crítico ferrenho aí da atual gestão. Está eleito conselheiro, né, para o ano que vem. 8 anos, né? Fiquei 2 anos fora e agora retorno. Retornando ao Conselho Deliberativo do Internacional, Roberto Sigman, que muito mais do que conselheiro, ex-dirigente, enfim, é um colorado. Qual o sentimento nesta segunda-feira? Olha, é difícil esse sentimento de ser baixado, né? Porque rebaixado é quando é 2 vezes, né? E é rebaixado. Nós somos baixados, né? É um sentimento de tristeza, são 107 anos de vida, de história do clube, né? E nós tivemos a imaculada nossa história, isso é uma marca indelével, que fica para sempre, né? Uma marca que nós não tínhamos, né? Era um patrimônio do Internacional e é de muita tristeza, porque eu digo, Débora, assim, ganhar um campeonato é muito difícil. Tem que planejar muito, tem que trabalhar muito, tem que, enfim, organizar muito para ganhar. Agora, cair também é muito difícil em um clube do tamanho do Internacional. E nós, assim, viemos caindo há 2 anos. Né? Faz 2 anos que nós estamos construindo essa queda. Quando o presidente do clube falava lá no ano passado, né? Não há planejamento para o futebol, planejamento é quando se ganha, né? Isso demonstra assim, a pequenez, a arrogância, né? Até mesmo a estupidez de quem geria o Internacional e levou o Internacional como principal responsável a essa situação que nós estamos vivendo hoje. É uma pena, né? Assim como eu acho que é muito difícil também sair da Série B. E espero que o presidente eleito não padeça do mesmo mal desses que estão saindo, que é a arrogância, né?
e faça uma leitura correta do resultado das urnas. 95% que foi a votação que ele teve, não é pelos lindos olhos dele, não é pelo nome dele, não é por nada disso. É sim pela circunstância que o Internacional está vivendo e um voto de protesto. Então tem que ser feita essa leitura com muita humildade, com muita parcimônia, para que a gente possa então trabalhar e sair dessa condição que nós nos encontramos. Tem oposição no Internacional, Alberto Silva? Tem. Você considera-se uma pessoa Eu sou um homem de oposição. Não votei em nenhum dos dois candidatos para presidente, eu anulei meu voto. Fui candidato à presidência na eleição passada com o Vitório, não pude ir ao pátio. O Internacional tem um conselho que é um conselho omisso, na sua grande maioria. Nós não tivemos possibilidade, nós temos hoje uma cláusula que impede aqueles colorados que querem e que têm apoio de irem ao pátio. Precisa de um conjunto de forças e de negociações dentro do conselho que eu não tenho condições de fazê-lo, porque eu não tenho esse manancial que outros têm. O presidente está saindo, administrou o Internacional com 50 amigos e o resultado está aí. Os erros de avaliação foram muitos ao longo da temporada. Erros técnicos, táticos, erros de gestão, que já começaram no final do Brasileirão do ano passado. 11 de dezembro de 2016, 6 horas e 52 minutos da tarde. O apito final dá adeus à elite do Brasileirão. O Internacional fecha o pior ano da história do clube. Mas o motivo da queda estava na última rodada? 2 anos atrás, a situação era bem diferente. 2014 terminou com o clube garantindo vaga à Libertadores de 2015. O técnico era Abel Braga. A gestão do futebol mudou e uma sucessão de erros levou o Inter ao rebaixamento. Abel não ficou. Vitório Pífero prometeu Tite, que foi para o Corinthians. Mesmo contra estrangeiros, anunciou Diego Aguirre. Foi pentacampeão gaúcho e semifinalista da Libertadores do ano passado. Após a eliminação na competição continental, o uruguaio foi demitido no dia 6 de agosto, 3 dias antes de um Grenal. O fato novo virou uma goleada de 5-0. O nome escolhido para assumir o time foi Argel Fuchs. Enérgico, levou o Inter da 11ª para a 5ª posição no Campeonato Brasileiro. A campanha manteve o técnico no cargo. 2016 começou e a equipe perdeu o capitão e ídolo D'Alessandro para o River Plate. Veio o hexacampeonato gaúcho e a liderança no Brasileirão em 3 rodadas. Pezinho bem rente à terra. O pezinho no chão não surtiu o efeito desejado. Veio uma sequência de 14 jogos sem vencer. Demitiu Argel. Trouxe Paulo Roberto Falcão, que não ficou 30 dias no cargo. O então vice de futebol, Carlos Pellegrini, pediu demissão. Contratou, desistiu e contratou novamente o lateral Ceará. Contratou o zagueiro Leandro Almeida. Lembram dele? O presidente então chamou socorro. Chamou a SWAT colorada. SWAT, que tinha o propósito de colocar o Inter de volta nos trilhos. Mas o capitão Celso Rotti falhou e falhou feio. Perdeu em pleno Beira-Rio para o Vitória. Empates contra Santa Cruz e Ponte Preta. E ainda perdeu 3 pontos para o Lanterna América. Rotti caiu. Lisca foi chamado para tentar o milagre. Em meio às 3 últimas rodadas do campeonato, a direção se atrapalhou mais uma vez. Depois da tragédia com a Chapecoense, não ficou clara a intenção do clube. Eu coloquei aqui um sentimento de dificuldade para realizar a última tarefa, decorrente de um fato que abalou a todos. O Internacional passou a ser alvo de críticas de todo o Brasil. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva recusou o pedido do clube para rever a situação do zagueiro Vitor Ramos do Vitória. Resta agora aceitar a Série B. Eu quero pedir desculpa ao torcedor. Todos os erros são de responsabilidade do presidente, de minha responsabilidade. A atual gestão assumiu o clube na Libertadores e entrega a Marcelo Meneiros na 2ª divisão. Depois de 2 anos com tantas incertezas, 2017 tem que ter apenas uma certeza: a volta para a Série A do Campeonato Brasileiro. E aí, Sigmund, eu te pergunto se Antônio Carlos Água é o nome para trazer o Inter de volta à Série A. Eu estava preocupado, Débora, com uma declaração que foi dada ontem, num programa que eu participava, em que para sair da Série B
era necessário construir um time, né, A, com um treinador A. Eu não penso assim. Né? Eu acho que a Série B é diferente da Série A. Primeiro, é preciso ter humildade. Então, essa frase é uma frase ruim, porque é uma frase arrogante para quem vai jogar com times pequenos, com clubes pequenos, no interior. Então, é preciso, sim, um perfil completamente diferente de jogadores e de treinador. Eu acho que o treinador é uma aposta. Né? O treinador é muito difícil a gente antever qual vai ser, assim, o seu papel, mas é uma aposta. Eu ainda acho melhor o Zago do que uma loucura como essa que o Vitório fez lá atrás, de dizer que vai trazer o Tite, não vai trazer. Hoje o Marcelo poderia estar dizendo que vai trazer o Filipão, resgatar o Filipão. Isso sim seria um desastre total. Então eu acho que é uma aposta, vamos acreditar, nós colorados temos que acreditar, nós temos que, enfim, que acreditar nessa possibilidade. O que eu não imagino é que as coisas não mudem radicalmente no futebol do Internacional. Porque embora ontem a última partida não fosse decisiva para a queda do Internacional, que começou a ser construída 2 anos lá atrás, né, o que nós vimos em campo foi uma barbaridade. Né? Quem me conhece sabe que eu já fiz isso com um time inteiro do Internacional, que foi o Inter B. Eu, se fosse diretor de futebol ontem, eu demitia todo mundo que jogou naquela partida, à exceção do goleiro, que inclusive gostaria que o presidente do clube e o vice-presidente de futebol dessem ao final do jogo a declaração que o goleiro deu. O goleiro agiu não só como atleta, mas como dirigente de futebol, porque ele foi muito importante a declaração dele e foi muito coerente. O resto tudo foi brincadeira, eu não acredito na sinceridade dessas palavras do Vitório. Né? Com relação ao nosso vice-presidente de futebol, que também arrogantemente afirmava que nós não íamos cair. Né? Ontem só faltou pedir desculpa para ele pelo fato dele ter contribuído dessa forma, ter se exigido dele isso. Ele é um dos responsáveis por isso que aconteceu, porque lá em julho, agosto, era possível sim tirar o Internacional, né, da situação que nós fomos. Até questionando com relação a isso, o time que o Inter teve esse ano era um time de Série A, mas com o que jogou, não disputa a Série B. Não, havia muito algo, assim, Débora, eu acho, pelo que eu conheço, pela experiência que tive, né, eu acho que o problema que nós tínhamos de vestiário era muito sério, e não foi possível reverter. Né? Passa também pela fiscalização que deve ser feita, que eu estou sabendo, nos bastidores, das contas? Sem dúvida. Né? Eu retorno para o Conselho depois de 2 anos de afastamento e um dos meus propósitos e do grupo de conselheiros que comigo assumirá agora e os que lá já estão, né? Eu acho que isso é um conjunto de desmandos. Eu não sei se há irregularidades, mas quem tem que prestar contas, também tem que se submeter a uma auditoria, uma fiscalização profunda. Porque o que era dito nos corredores e no pé do ouvido dentro do Beira-Rio não era nada bom. Vou te dizer que jogadores do Internacional já me falaram. Mas isso é o que por isso que o vestiário apodreceu, Vidarte. O que se faz fora do vestiário chega dentro do vestiário. Né? O Wellington Martins colocou um post na internet detonando o Pellegrini e o comentário sobre o post dele. E o segurança. E o segurança também foi. Sabe o que ele falou? Não. Que bebem litros e litros de uísque nas concentrações. Bebiam, né? Acho que agora não bebem mais. Bom, né? Já caiu, né? Agora não adianta pois mais. Mas é o comportamento da direção, né? Foi um comportamento arrogante, foi um comportamento de quem assumiu o Internacional sem o compromisso da grandeza que é assumir o Internacional. O que eu digo é essa direção que está saindo, ela não tem o tamanho do Internacional. Ela, proporcionalmente, ela é muito diminuta frente ao Internacional. A concluir por essas lamentáveis declarações que o presidente do clube e que o vice-presidente de futebol deram, porque é impossível que um homem que tenha a responsabilidade que eles têm, que homens que têm a responsabilidade que ele tem, não tenham pensado antes de falar. O Grêmio terminou o Brasileirão na 9ª colocação. Ontem os reservas perderam para o Botafogo na despedida da competição. Bruno Silva fez o gol do Botafogo que garantiu o time carioca na pré-Libertadores do ano que vem. E quem disse que era com esse jogo que o torcedor estava preocupado? Olha só como foi a comemoração na Guete, depois da confirmação do resultado do Inter em campo. O que vocês acham dessa festa que a gente está acompanhando aí, ó, Sigman? Inter rebaixado. Não está tudo igual ainda, né? Não está tudo igual ainda. Olha a alegria do torcedor. Eu agora, sabe qual é a minha frase agora? Time grande só cai uma vez. Clube grande só cai uma vez. A flauta é válida. A gente vai para o intervalo, já volto.
SBT Esporte. Oferecimento. Redilar, especialista em móveis planejados. Construtora Martins, casas, sobrados de madeira e alvenaria. E Natal Radan, a tendência é celebrar. Olá, eu sou Luciane Colman e te espero de segunda a sexta-feira no SBT Rio Grande, segunda edição. As notícias mais importantes do estado, a previsão do tempo e reportagens especiais. É às 7h20 da noite. Participação. A Assembleia faz democracia com diálogo, dando vez e voz para o cidadão. Igualdade. Somos iguais no direito a um Rio Grande melhor para viver, hoje e amanhã. Gestão. Mais de 38,5 milhões de reais economizados no orçamento e redução de 25,5% em diárias, para melhor uso das verbas públicas. Assembleia Legislativa. Participação, igualdade e gestão. A tendência do Natal vem correndo aproveitar. Tem presentes pra família com 60 pra pagar. A tendência é celebrar, a tendência é celebrar. Natal Radan, a tendência é celebrar. O rei e a rainha não vão mais morar no mesmo castelo. Que absurdo! Absurdo nada. Eles continuam sendo os melhores amigos do mundo. E sempre que ela precisar, eles vão estar juntos, como numa magia de Natal. Os melhores amigos do mundo? Os melhores amigos do mundo. O Boticário. Acredite na beleza. Aparelho ortodôntico? Na Clínica Brasil Dentistas tem sim. Agilidade e oportunidade tem sim. Diga sim a você e ao tratamento que precisa. Na Clínica Brasil Dentistas, mais perto de você. Não, não. Não quero. O que houve, dona Zenaida? Você. A Usurpadora. Nesta segunda, 15 para as 4 da tarde, no SBT. Estamos de volta. A torcida colorada pede mudanças bruscas e por isso elegeu Marcelo Medeiros como novo presidente do clube pelos próximos 2 anos. Ele era candidato de oposição, fez quase 95% dos votos contra os 5% de Pedro Afatato, que é o atual vice-presidente do clube. 14 mil sócios colorados participaram da eleição no Gigantinho ou através da internet. E também houve votação para renovar 150 cadeiras do Conselho Deliberativo do clube. 9 chapas concorriam, 3 superaram a cláusula de barreira, que exige um mínimo de 15% do total de votos. São elas a chapa 2, Aliança Vermelha, que elegeu 71 conselheiros, e as chapas 4, o Povo do Clube, e 9, a I9 Inter. Entre esses conselheiros, então, Roberto Sigman aqui com a gente, né? Sigman, o que você faria de imediato para tentar salvar o Inter para 2017? Eu não acredito, Débora, que o atual presidente do clube tenha um planejamento, né, tendo como foco a Série B, né, porque ninguém tinha isso, né? Então, acho que a primeira coisa seria contratar o treinador, sentar, fazer um time da Série B e planejar a atuação na Série B, que implica em diminuição de receitas, em diminuição de participação de público e assim por diante, né? Se bem que quanto ao público eu tenho uma dúvida, porque o Colorado é muito unido e eu acho que a nossa torcida vai reagir positivamente. Olha os presentinho aqui para você, por ter nos visitado aqui mais uma vez. Eu que agradeço. A gente se encontra amanhã. Bem de aqui. Um abraço.